Ok, vamos continuando agora no exercício 7. O exercício 7 ele só pede o seguinte, se a gente for ler aqui, ó. Transporte o segmento AB, sobre a reta R, que é essa reta aqui, ó, indicada por R aqui, indicada a seguir sucessivas vezes, sendo uma seguida a outra. Depois responda, quantas vezes você conseguiu transportar o segmento AB sobre essa reta? Bom, isso dá para fazer perfeitamente com o compasso, tá? Primeira coisa, a gente pode escrever o ponto A aqui, ó. Ok? Ponto A, vem com o compasso e abre o compasso. Ponta seca em A e ponta grafite em B. Abre o compasso com a mesma abertura do segmento, ok? Aqui, ó. Coloca em A, traça aqui. Ao formar este cruzamento desse arco com a reta R, basta colocar em cima do ponto de novo. Aí faz outro traço, outro arco e, repetido esse procedimento, coloca aqui. Observe que aqui nós temos um ponto que a gente pode chamar de B1, porque já tem aquele B. Aqui também a gente pode chamar de A1 por causa daquele A. O B2 e o B3. Ok? Ele também pergunta quantas vezes você conseguiu transportar o segmento AB sobre essa reta. Ora, o segmento AB está aqui, depois aqui, depois aqui. O segmento foi transportado 3 vezes. Pode colocar aqui. Consegui. O espaço é grande, tá? Dá para fazer com uma letra razoavelmente grande. Não precisa fazer ela pequenininha. Consegui transportar o segmento 3 vezes. Transportar o segmento. Posso fazer isso aqui, tá? Ou apenas fazer isso aqui sem precisar escrever segmento, quando eu coloco a barra em cima. 3 vezes. Para finalizar aqui, ó, sobre R. R é a reta, ok? Agora, o próximo exercício é assim. Considerando que o ponto M é ponto médio de AB, ou seja, ele está bem no meio, o mesmo segmento aqui é aqui, e o ponto é o ponto médio de AB, e N é o ponto médio de BC, aqui. N é ponto médio de BC, mesmas distâncias, tá? De B até N, de N até C. Indique a medida do segmento AC, de A até C. Ora, se aqui o segmento é de M até B é 4, e M ponto médio de AB, aqui também só pode ser 4 centímetros, com certeza. A mesma coisa aqui. Se o N é ponto médio de B e C, então aqui só pode ser 6. Isso aqui é bem lógico, bem tranquilo, não é? Agora, de A até C, é só somar os segmentos. 4 mais 4, 8. 8 mais 12, nós temos 20, tá bom? Então, o segmento A até C, ó, pode colocar a barra em cima, é igual a 20 centímetros. Muito bem? Agora, ele faz o seguinte, ele dá dois ângulos, o ângulo alfa, letra grega, e o ângulo beta. Os dois com origem O, tá? Duas aberturas diferentes. Ele fala o seguinte, utilize essas imagens para resolver a questão 9 e 10. Ele fala, considerando os ângulos alfa e beta, faça o que se pede com base no transporte de ângulos. Transporte de ângulos, a gente vai usar esse procedimento para pegar esse ângulo, colocar aqui, colocar aqui, tanto um quanto o outro no que for pedido. Tá? E a gente vai usar o compasso para isso. E a régua. Observe, não precisa transferidor, né? Tudo pelo transporte de ângulos. Vamos traçar aqui primeiro a reta. O traçar pode fazer com o lápis, deixa eu ver se fica bom aqui com a minha lapiseira.
Coloca aqui, ó. Deu para ver? Vem aqui, ó. Vem aqui, eu coloco o de origem. E a abertura, aqui ele pede para somar o ângulo alfa mais o ângulo beta. O ângulo alfa é essa abertura, o beta é essa aqui. Então, somá-los é como se eu pegasse e colocasse essa abertura beta. Vamos supor que aqui fosse 30 graus e aqui fosse 50. Esta abertura é 30 e essa 50. Se eu for somar 30 mais 50, não vai dar 80? É como se eu pegasse o 30, colocasse o 50 sobre o 30 e você dá o 80, tá bom? Vamos fazer essa soma dessas aberturas sobre essa reta. E aqui seria o de beta menos alfa. Beta, por ser maior, vai subtrair o alfa será subtraído do beta. Também encontraremos ali uma região, tá? Que vai determinar isso. Então vamos lá. Não é tão difícil, a reta está traçada aqui. Eu vou pegar essa abertura, a abertura aqui do compasso, vou pegar essa aqui, ó. Faço esse arco aqui. E vou também fazer o mesmo arco aqui para a abertura do ângulo beta. Isso vai me facilitar lá na frente depois, tá? E agora eu vou transportar esse ângulo depois este. O primeiro fazer o mesmo arco, com a mesma abertura do compasso, eu faço esse arco aqui, maior, já que eles vão somar. Pego o compasso, coloco sobre este ponto aqui de cruzamento e abro ele até onde ele se cruza aqui, ó, tá? Com a parte de cima do ângulo, essa é outra semi-reta. E venho e coloco aqui, ó, faço o transporte do ângulo alfa, está aqui. Ok? Agora vou acrescentar o beta neste arco. Venho, coloco aqui a ponta seca, onde se cruza o ponto, e coloco e faço esse arco aqui, ó, que indica que eles estão se cruzando aqui, da mesma abertura que vai desse ponto até onde ele cruza, o arco cruza a semi-reta. Coloco sobre esse cruzamento aqui e está aqui. Observe que esta abertura aqui, ó, é que forma um ponto. Você pode nomear esses pontos também. Inclusive, é importante que se faça isso. Vou escrever o que eu estou dizendo. Cruzou aqui, chama ele de A. Cruzou aqui, chama de B. Aqui também você pode chamar de C. E aqui está cruzando, chama de D. Certo? Então, aqui, quando cruzou aqui, pode chamar esse cruzamento aqui, ó. Opa, bem aqui, de A. Este aqui de B, não tem problema, tá? Tocou aqui, esse de C. Então, o que é a soma desses ângulos? É fazer isso aqui, ó. Daqui, desse ponto que cruzou até a origem, nós temos aqui. Essa abertura é a soma deste ângulo mais esse. Essa abertura máxima aqui, ok? É a abertura. É a soma de alfa. Eu vou dizer que é aqui, ó, alfa. Aqui é o beta. E tudo isto é alfa mais beta. Estou usando a lapiseira para nos ajudar melhor, caso seja necessário apagar. Ok? E no 10, ele pede para fazer uma subtração de beta menos alfa. Olhem só como dá para fazer da mesma forma. Coloca uma reta aqui. Ok, faz aqui a nossa... Aqui a gente pode marcar o ponto O de origem. Vamos transportar primeiro o beta, tá bom? Professor, posso transportar o alfa também? Pode, não tem problema. Porque depois a gente vai interpretar como é que fica essa subtração, tá bom? Vou colocar o alfa primeiro aqui, ó. Lembra daquela abertura? Espertamente, vamos pegar uma abertura aqui, ó. Certo? Este arco, vamos colocar aqui. Coloca a ponta seca sobre o e faz o arco. Ok? Tanto para o alfa quanto para o beta. Certinho. Agora eu vou pegar o beta, colocar aqui a ponta seca de novo, marcar aqui onde eles se cruzam e coloco aqui. Este aqui é o beta. Onde se cruzou aqui, se eu passar a semi-reta sendo de O passando neste ponto de cruzamento aqui, eu vou ter o beta. Agora eu vou pegar o alfa.
aqui, tananã. Pronto, eu venho agora e faço o alfa aqui, com a mesma distância. Estou transportando os dois ângulos para cá. Vou fazer aqui, ó. Se cruzam aqui, e o outro se cruza aqui. Temos aqui o beta, e temos aqui o alfa, tá? As duas aberturas. Toda essa aqui é o beta, e só essa aqui é o alfa. Quanto é o beta menos o alfa? Essa parte aqui, ó. Essa parte de cima, tá? Então, quando eu pego essa abertura maior e subtraio essa dele, o que me sobra é a de cima. Então, eu posso dizer que o alfa mais o beta é toda essa região aqui, ó. Essa abertura, tá bom? Vou até fazer mais elegante aqui. Toda essa abertura. E o beta, que é todo isso aqui, menos o alfa, é só essa parte aqui. Certo? E eu vou dizer que isso aqui é o beta menos o alfa. Pronto, certinho, tá bom? Pronto, fizemos o exercício 9 e 10 com o que ele nos deu aqui, com essas duas aberturas. Certinho? Agora vamos continuar aqui. Considere a circunferência de centro O a seguir para responder às questões 13, 14 e 15. Vamos começar aqui pela 13. Diz assim, agora é sobre circunferência, tá? Aqui na questão 13 ele pergunta, se o raio da circunferência mede 4 centímetros, quais segmentos têm essa mesma medida? Bom, o raio da circunferência nós temos que sempre lembrar que é o segmento de reta que vai do centro até a borda da circunferência, tá? Vai até a linha. Qualquer coisa nessa distância é o raio. Então vamos lá. Quem nós temos com a mesma medida do raio? Quais são esses segmentos? Bom, temos aqui o OE, o F. Tem mais alguém que está sobre a circunferência? Além desses dois pontos, E e F? Não tem. Então, como ele pergunta o segmento, então a gente coloca a resposta aqui, ó. O segmento é OE e o segmento OF. Caso eu tivesse outro ponto distribuído sobre a circunferência, ele teria também a mesma distância do raio, que é 4 centímetros, ok? Tudo bem, então vamos agora passar para o próximo exercício, né, que é o 13, o 14 e o 15. Ah, mas a gente fez o 10, falta fazer o 11, né? O 11 e o 12 está aqui desse lado, mil perdões. Mas vamos começar por aqui, então. A gente já chegou aqui. Vamos fazer o 14 e o 15. O 14 diz assim, ó. Se a medida de OB é 8 centímetros, o raio da circunferência pode ser de 7 centímetros? Vamos ver aqui. Então a gente volta. OB, vamos lá. Se a medida de OB, ou ATB, aqui o de O até B, é de 8 centímetros, o raio da circunferência pode ser de 7 centímetros? Não, certo? Por quê? Ele fala que a circunferência tem raio igual a 4, certo? Vamos supor que... Vamos esquecer que aqui é 4. Vamos trabalhar com essa hipótese. Se caso o OB ou a TB, que é essa distância daqui, ó, do centro até o ponto B, fosse de 8, o raio jamais poderia ser 7, certo? Porque seria menor. E como o B está dentro da circunferência, está na região interna do círculo, então ele não pode ser o raio, tá? E o raio jamais poderia ser menor que um ponto que está interno à circunferência, ok? Então, respondendo à pergunta 14, pode ser 7? Não. A resposta é não. Se quiser, pode complementar escrevendo não, pois OB, que é o segmento, é interno, segmento interno, é interno, ou melhor, no caso, o ponto B, tá, é interno à circunferência, ou é interno à região
do círculo. Quero deixar bem claro o seguinte, né, que o segmento OB, ele está dentro do círculo, tá? Vocês podem ver, tá aqui, ó. O OB está dentro do círculo, esse segmento, porque o ponto B está interno ao círculo, tá? E o raio jamais poderia ser, né, se ele fosse, caso ele fosse 8 centímetros, o raio jamais poderia ser menor, já que a circunferência, ela é maior que o ponto B, vai mais além, ok? Só para finalizar o 15, depois a gente volta para o 11 e o 12, diz assim, se a medida de OA, voltando, O até A, é de 12 centímetros, o diâmetro da circunferência pode ser de 12? Vamos ver, de O até A, ele pode ser de 12? O diâmetro a gente sabe que é essa distância, tá? O diâmetro é a distância que vai, até fazer com outra cor, o diâmetro é o que passa, é uma corda especial, tá? Que passa pelo centro e vai para as extremidades, tá aqui. Né? E a pergunta a pergunta está aqui, desculpa. Se a medida de OA é 12 centímetros, o diâmetro da circunferência pode ser de 12? Bom, essa distância de O até A tinha que ser, nesse exemplo, não dá para ser, porque se você olhar visualmente na direção de A, o raio é duas vezes o diâmetro é duas vezes o raio, olha, daqui até aqui. Então, vamos lá. Como o raio é a metade do diâmetro e o diâmetro é duas vezes o raio, vamos fazer uma comparação aqui, passando por A, tá bom? Olhem só. Aqui até aqui. Aqui é o diâmetro desse ponto até este. Se OA, que ele está perguntando, fosse 12 centímetros, o diâmetro da circunferência pode ser de 12 também? Não. Porque o OA deveria... O O até A, essa distância daqui até o A teria que ser a mesma distância, vou chamar esse ponto de ponto G. O G deveria ser a mesma distância de G até A. Pode ver que OG é maior que G até A. Deveria ter a mesma distância. Então, não. Nesse caso, não podemos assumir que ele pode ser o diâmetro, tá bem? Então, a gente pode colocar tranquilamente aqui, não. Não pode ser, né? O diâmetro pode ser 12? Não. Pois a distância de A, ou do ponto A, tá? Até a circunferência, até a borda da circunferência, a borda, na verdade, do círculo, é menor que o raio. Tá bom? O raio, no caso do exemplo que eu dei lá. Bom, tudo bem? Agora, caso, conforme fosse a distância da circunferência até A fosse a mesma medida do raio, aí sim, poderia ser o diâmetro 12 centímetros, tá bom? Então, só retornando para o exercício 11, que ainda é sobre ângulos, vamos concluir esses dois aqui. Só um momentinho, deixa eu ver aqui. Divida o ângulo AOB, ou seja, AOB está indicando que é essa abertura, por isso ele fala AOB com com O no centro, tá? E A e B nas extremidades da abertura. Então, vamos dividi-lo, na verdade, em 4 partes congruentes, tá? Com a mesma medida. Como é que nós fazemos isso?